Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando e no programa de hoje vamos discutir um assunto importante para todos os acreanos. Vamos falar sobre meio ambiente. Os órgãos vinculados ao meio ambiente no Acre, desde o ano passado, trabalham de forma preventiva no combate às queimadas, seja nas reservas extrativistas ou mesmo nas cidades. A Secretaria do Meio Ambiente de Rio Branco, por exemplo, tem trabalhado para evitar as queimadas urbanas. O IBAMA, nos últimos meses, tem intensificado as brigadas de prevenção e combate ao fogo, uma ação desenvolvida junto com os trabalhadores nas reservas extrativistas. E quem analisa esse assunto conosco aqui hoje é o superintendente regional do IBAMA, Anselmo Fornec. Anselmo, prazer novamente recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer também estar de volta e a gente está falando sobre um assunto de tal importância nesse momento, né, que é o momento mais crítico que a gente vive do verão amazônico. Anselmo, quais ações, nós citamos agora essa ação em parceria com as comunidades, mas além dessa, quais outras ações do IBAMA você destacaria de prevenção e combate ao fogo? Bom, em primeiro lugar, logo após aquele episódio do ano passado, né, dos grandes incêndios florestais, principalmente na região de Chapuri, reserva Chico Mendes, né, nós nos reunimos, a ministra Marina Silva, o governador Jorge Viana, né, com parlamentares, secretário de Meio Ambiente Edgar de Deus, o IBAMA, né, e mais alguns outros parceiros, para definirmos estratégias para o futuro, para que a gente não pudesse mais ser pego de forma desprevenida, né, como que nós fomos pegos no ano passado. Primeiro, que até então ninguém acreditava em incêndio florestal nessa região tropical. Ninguém, efetivamente. E nos foi mostrado de que isso pode acontecer e que no futuro poderá ser até pior. E foi definido a partir daquele momento uma ação muito mais na área de prevenção, seja ela dos órgãos ambientais, dos órgãos de fomento, dos agentes financiadores, uma ação conjunta, né, do governo federal, estadual, municipal, dos 3 entes federados e com a sociedade civil organizada, seja ela patronal ou de pequenos produtores, para que a gente pudesse ter um outro momento. Em fevereiro, quando a gente estava aqui na maior alagação em Rio Branco, muita gente cuidando dos alagados, muita gente já estava cuidando para que a gente não tivesse fogo depois. Era até esquisito, né? Chuva e já falando em fogo, nós realizamos o maior seminário da história do Acre, né? Todos os órgãos ambientais em conjunto, com o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA Nacional também, para tentarmos traçar ações de prevenção, de combate e alternativas ao uso do fogo. Então estavam todos os agentes envolvidos, seja eles de produtor rural, ou agente financiador, aos entes dos 3 entes federados participando desse momento. E aí se definiram então grupos de trabalho. Um grupo que trabalharia a questão da prevenção, um grupo que trabalharia a questão de combate e um grupo que trabalharia a questão da alternativa. Isso foi trabalhado ao longo de 5 meses e a gente foi implementando, trabalhando e implementando. E eu acho que essa ação coordenada, porque hoje numa reunião o Coronel Jardim do Corpo Bombeiro, ele dizia, se um órgão é bom e importante, imagina todos os órgãos juntos. Como a gente é capaz de ser bom e importante. Então a gente não deve querer ser o pai da criança ou achar que nós somos capazes de fazer tudo. Eu acho que a ação, esse ano, ela está tendo efeito. Claro que há uma incidência de chuva maior do que no ano passado, mas acima de tudo porque estão todos juntos, do pequeno produtor ao governo federal, né, preocupados, muitos porque sentiram no bolso no ano passado, outros porque tiveram a dor de ter perdido um ente querido da família, um parente, né? Essas crianças que morreram aqui em Rio Branco em função de problemas pulmonares por causa do alto índice de poluição, né? O problema de muitos doentes idosos. Então, alguns, aquilo que a nossa ministra Marina sempre diz, uns vêm para a causa pela dor, outros pelo amor, né? Então, ou de uma forma ou de outra, as pessoas estão vindo, eu diria praticamente todos. E eu tenho ficado extremamente encantado e muito feliz por ter andado esses municípios todos, 2, 3 vezes já nesses últimos 3 meses, e vendo a importância que todo mundo está dando para a questão ambiental. Era uma questão intrínseca hoje no debate,
né, no dia a dia. Ela é produto da agenda diária de todos hoje. Não é mais algo que cuide só o secretário de Meio Ambiente, o superintendente do IBAMA, o secretário municipal, o Corpo de Bombeiro, o pelotão florestal. Não, é de todos. É do pequeno produtor, do pecuarista, do madeireiro, da prefeita, do prefeito, do vereador, do Exército, da Polícia Federal. Todo mundo incorporou esse elemento ambiental. Então, a transversalidade que esse tema pegou, eu acho que é o conjunto da riqueza e da força, né, que nasce hoje, que temos na sociedade acriana, para que a gente possa estar vivendo também um outro momento. Anselmo, você falou aí que o Comitê do Fogo se dividiu em 3 frentes: no combate ao fogo, na alternativa ao fogo e na prevenção ao fogo. Em relação à alternativa, o que você tem sentido quando chega nas comunidades? O uso do fogo ainda é o mais, não diria adequado, mas ainda que é o mais acessível ao pequeno produtor? Quais são as alternativas baratas e rápidas para eles? O uso do fogo ainda é um mal necessário. E aí eu diria que muito mais fácil do que proibir o uso do fogo por completo, é muito mais fácil a gente estar indo com o produtor e discutir com ele como usar o fogo. Né? Porque enquanto ele não tiver acesso, 100% dos produtores, a outras formas de produção, ou através da poerária, a mucuna, nessas leguminosas todas, ou a mecanização da terra, que também aqui no Acre nós temos pouca terra apropriada para mecanização. Muitos falam, vamos mecanizar o estado todo. Isso é um desastre se a gente fizer. Esse solo nosso, na sua maioria, não comporta. Nós já temos a Embrapa, né, tem nos mostrado cientificamente, então não precisamos incorrer no erro, que já temos demonstrações. Também, né? Tem o zoneamento também, que já nos demonstra isso. Então tem várias formas. Tem comunidades rurais hoje, nós temos aqui no Humaitá, temos no Icurião, temos aí em Acrelândia, temos comunidades rurais que já estão há vários anos trabalhando na agricultura de subsistência sem a utilização do fogo. Eu tive pessoalmente numa comunidade do Cumaru, no caminho do Icuriã, de Assis Brasil, 40 quilômetros de Picadão para dentro, há um mês atrás mais ou menos, com 18 famílias assinando um termo de responsabilidade entre si e chamando o IBAMA para ser testemunho junto com a Prefeitura de Assis Brasil, que não vão mais usar o fogo a partir desse ano, não vão usar mais a caça com o cachorro e a comunidade vai recuperar todas as APPs, as áreas de preservação permanente, que degradaram, né, destruíram ao longo dos igarapés nos últimos 80 anos que aquela comunidade tem naquele local, eles estão recuperando. E, para mim, isso é uma demonstração clara de que é possível produzir sem o fogo. Agora, é claro que com o fogo é mais fácil, é mais rápido, mas nós precisamos mudar essa cultura. E essa cultura, às vezes, precisa de um tratamento até de choque. A gente fala, não, precisa, a questão cultural, demora muito as pessoas, né, incorporarem uma outra forma de lidar com a terra. Mas eu acho que a natureza, o meio ambiente, né, essa mudança climática planetária em curso, ela não nos permite de que a gente se dê ao luxo de esperarmos por mais muito tempo. Eu acho que temos que fazer um certo tratamento de choque e nós somos responsáveis pelo planeta de amanhã, depois, para as próximas gerações. E para isso nós temos que mudar radicalmente a forma como nós estamos utilizando o solo. E aí entra toda a questão do agronegócio, da Amazônia, né, a pecuarização. Essa Amazônia não resiste a esse impacto, né? Se nós ficarmos numa Amazônia sem floresta, isso aqui é um espaço de desertificação. Isso o produtor rural, o extrativista, o indígena, lá na última aldeia, eles praticamente todos têm conhecimento disso. Que muitas vezes as pessoas do judiciário ou políticos dizem, mas o coitado do pequeno lá não sabe nada disso, não tem conhecimento. A TV Aldeia chega em todas as cidades, né? A rádio difusora chega no último seringal, na última aldeia, todo mundo tem acesso a muitas informações hoje. Então, é claro, é preciso pactuar cada vez mais. Eu acho que para ter sucesso, eu não acredito muito na imposição de medidas impositivas e punitivas, mas muito mais na questão educativa e de pactuar, né? Os órgãos públicos, né, os gestores públicos serem capazes de muita conversação, precisa gastar muita saliva, né? Tipo fazer campanha política, tem que gastar muito tempo, muita saliva, para convencer o outro para ele vir para o nosso projeto. Porque às vezes é fácil dizer, o outro... Esse sujeito aí não vem porque não quer. Aí você pergunta, mas quanto tempo você já se dedicou a conversar com ele, a dizer que tem jeito de ser diferente e desse outro jeito de ser dá para viver até melhor do que da forma como está sendo hoje?
Anselmo, você disse aí que as comunidades mais isoladas, os moradores têm consciência desse ecossistema delicado em que nós vivemos. Ora, se nós temos uma população que é consciente de onde mora, da delicadeza que é esse ecossistema, e mesmo assim essa comunidade, algumas comunidades, insistem no uso do fogo, não seria hora de fortalecer programas, por exemplo, como o Proambiente, que eles dão uma alternativa, inclusive com renda para... Sem dúvida, sem dúvida. Essas famílias que eu falei no Caminho de Icuriã são famílias que participam do Proambiente, né? Então elas têm incentivo, têm informações, têm formação e têm um complemento de renda. Por exemplo, essas famílias receberam R$300 no primeiro trimestre e estão recebendo agora, daqui a 2 semanas, mais R$300, né, como complemento de renda, para que elas passem de uma fase para outra. Ou poderíamos considerar isso também como um serviço ambiental, né, que há muitos anos vem se discutindo, quem paga até, inclusive, para essa preservação, a manutenção desse ecossistema amazônico. E o Eduardo Martins dizia isso aqui, quando ele era secretário do IMAC, acho que uns 20 anos atrás, né, ele batia muito nessa questão do serviço ambiental. E hoje isso é uma constante, né, nos debates na área ambiental e mesmo na área dos financiamentos públicos, né, a incorporação do elemento do pagamento pelo serviço ambiental. Eu acho que o Proambiente ele é fantástico nisso e ele precisa só avançar muito. Né? Avançar, inclusive, por exemplo, também na questão do custo, né? Aumentar fase experimental, mas mesmo esse valor que os produtores estão recebendo, eu te digo isso porque semana passada tivemos uma audiência pública em Chapuri, né? Tinha uns 400 produtores rurais, que era naquela linha de fogo do ano passado, né? Na entrada da reserva. E todas aquelas famílias fazem parte do Proambiente. E precisava ver a manifestação deles, né, de contentamento por participar desse programa e a importância que é para essas famílias R$600. Para nós aqui na área urbana assalariados, R$600 parece a princípio muito pouco, né? Mas quem vive da zona rural, um complemento de renda, com R$600 você faz uma compra razoavelmente boa, né, dos gêneros alimentícios de primeira necessidade que você não produz na roça. Então é diferente quando a gente fala em valor aqui na área urbana e na área rural. Agora tem a grande novidade disso, que ao invés de ser uma mera portaria ministerial, vai se tornar agora em medida provisória. Em se tornando medida provisória, isso deve passar até o final do ano, nós vamos ter um instrumento legal na mão, o Congresso vai ter esse instrumento legal na mão, de estar alocando recursos do orçamento da União anualmente para o Proambiente, que nós até agora não tínhamos. Era um mero programa. Um programa um governo extingue ou institui, né? E ele sendo, como de fato uma lei, né, que é medida provisória, vai para o Congresso depois para votar, se transformando em lei, então, de fato, nós teremos uma política pública para uma alternativa de uso do solo e da forma de vida aqui na Amazônia. Anselmo, para a gente encerrar esse papo nesse primeiro bloco, eu queria que você falasse a respeito da dificuldade que é trabalhar na área de prevenção, de combate, da alternativa que esse comitê, que são essas 3 frentes de trabalho do comitê, nessa área de fronteira. O senhor esteve recentemente, acho que em Plácido de Castro, ali em Montevidéu, fronteira com a Bolívia, treinando soldados ali para fazer esse tipo de trabalho. Como é que a gente pode fortalecer esse trabalho em parceria com o poder público boliviano, por exemplo, peruano também? Eu acho que a nossa capacidade aqui de melhorarmos a nossa intervenção na área rural, ela se dá para a gente ter um entrosamento maior ainda dos gestores públicos, municipais, estaduais, federais, com os bancos, porque se os bancos, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, não entrarem com políticas de crédito subsidiado para a produção agrícola, e principalmente na agricultura familiar, sem utilização do fogo, é difícil, né? As pessoas querem ter um quezinho a mais, né? E esse quezinho a mais alguém tem que bancar, né, na sua fase inicial. Né? Então, eu tenho que ter uma motivação, além da motivação ambiental, uma motivação de qualidade de vida mesmo. E qualidade de vida também está vinculado à minha condição de renda. E eu acho que, com isso, nós temos também como parcerizar com o governo peruano e boliviano. Isso está sendo tratado de uma forma, diria, até bastante adiantada dentro do MAP. Né? Nós já estamos na 5ª reunião e é claro, a gente tem que ter muito respeito nessa integração,
né, macro-fronteiriça, porque são culturas diferentes, eles têm uma legislação diferente, têm as nossas autonomias, né, enquanto nações, mas nós precisamos também pensar como viver nesse continente nessa diversidade cultural e institucional. E nisso eu acho que o Brasil pode dar uma colaboração bastante grande, né, ao governo peruano e ao governo boliviano. Mas tem uma outra questão muito esquisita também. Quando a gente diz que os bolivianos agora estão queimando muito e derrubando muito, se a gente for para olhar direitinho, são os brasileiros que foram daqui para lá que estão derrubando muito mais do que os bolivianos. Então sabe, quem não quis se adequar aqui, inclusive no setor madeireiro e pecuária, ou em Rondônia, no Mato Grosso, muitos foram para a Bolívia. Porque lá a legislação, por exemplo, ao invés de você poder converter só 20%, como é a nossa legislação, você pode converter 80% da floresta. Isso é um agravante. E esse ecossistema amazônico não resiste a 20% da floresta só. Sob hipótese nenhuma, nós resistiremos a ter uma água, né, suficiente para abastecer os nossos rios, né, nossos igarapés, as nossas vertentes. Anselmo, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos falando a respeito sobre meio ambiente. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o superintendente regional do IBAMA, Anselmo Fornec. Anselmo, eu gostaria de começar esse segundo bloco falando a respeito do Juruá. Você disse que no bloco anterior que na região do Juruá esse problema de incêndios florestais está assim, um pouco mais distante, um pouco mais afastado. Mas lá nós temos também outros tipos de problema, como a extração ilegal de madeira por parte de empresários peruanos. Eu coloco empresários porque as pessoas que são presas pela Polícia Federal em ação conjunta com o IBAMA, geralmente são pessoas que estão excluídas de todas, geralmente são pessoas miseráveis. E como é que fica esse trabalho de fiscalização? Como é que está esse trabalho de fiscalização naquela região de fronteira ali? Bom, essa região de fronteira, né, como grande parte da Amazônia, né, que nós temos vários 1000 quilômetros de fronteira seca, que é um problema nosso, né, de monitoramento constante. Nosso, quando digo, como Estado brasileiro, do Exército, da Polícia Federal, do IBAMA, né, de todos nós. O Parque Nacional, como a Terra dos Índios Axaninca, e agora por extensão até Santa Rosa do Purus, é uma área que vinha sendo muito pouco monitorada até 2002, 2003. Mas essa incidência de peruanos retirando madeira já é uma coisa de 15, 20 anos. Claro que era de uma proporção extremamente inferior, né? Não tem nem proporções em relação ao atual. Intensificamos as ações em 2003, 2004, quando começou a ter uma incidência muito grande de retirada de madeira por parte de empresas peruanas, como tu falaste, né? Empresas que foram autorizadas na época do Fujimori ainda, né, de concessão florestal no Peru. Nós temos mais de 40 concessões florestais dadas nessa região de fronteira e todos até a área limítrofe. E como uma política de defesa dos nossos territórios e até a manutenção e a defesa das populações tradicionais, principalmente dos índios sem contato naquela região, o governo do estado do Acre primou por manter uma continuidade de unidades de conservação no entorno de toda a área fronteiriça. E nós temos trabalhado, o governo do estado como o governo federal, junto ao governo peruano, para que eles também adotem essa política, pelo menos uma faixa de 10 quilômetros, tipo uma faixa de segurança no entorno da fronteira, sem nenhuma presença de exploração empresarial, sob hipótese nenhuma, né, de vocação nenhuma. Isso está razoavelmente encaminhado. Com a mudança do governo, com a equipe de governo também no Peru,
né, nós voltamos um pouco atrás de novo nessa negociação e teve um reinício dessa conversa ontem no Itamaraty, né, com a Embaixada Brasileira, peruana, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, inclusive levando já para eles essas imagens, né, dessa última operação agora na área do parque. Essa operação na área do parque, ela é rotineira, né, nós temos feito isso de mês em mês, quando muito com problemas de aeronave, a cada 3 meses, o monitoramento de fronteira junto com a Polícia Federal, para vermos, né, se há invasão ou não. Dessa vez, por ocasião do monitoramento, foram constatados novamente 3 acampamentos grandes dentro da área do parque e muita madeira novamente retirada. Convém lembrar que em 2004 foi a maior incidência de retirada de madeira, tivemos uma ação extremamente enérgica, inclusive na época fomos questionados tanto pela imprensa local, autoridades locais, até autoridades da esfera federal, pela destruição da madeira. Isso é outra coisa que eu queria que tu explicasse. Muitos diziam, mas por que vocês não trazem essa madeira? Tantas famílias sem casa, não sei o quê. Né? Um dia uma jornalista da Folha de São Paulo me indagou, ela disse, mas senhor gerente, na época era gerente do IBAMA, o senhor não sente peso na consciência em autorizar e destruir 5, 6, 7 mil metros cúbicos de madeira que poderia servir para quantas centenas de famílias que vivem debaixo de viaduto em São Paulo? Eu falei para ela, olha, minha senhora, a senhora tem 5 minutinhos para eu poder lhe falar aonde é que se dá essa operação, aonde é o Parque Nacional, para a senhora entender de que é impossível, né, de a gente trazer essa madeira, porque eu nem mandaria ela para São Paulo, utilizaria ela para a construção de casas no Cruzeirinho, lá em Cruzeiro do Sul, né, aquelas famílias que vivem sempre com problemas de alagação, faria uma ação social junto com o governo do estado ali. Mas a madeira, ela se dá exatamente, ela é retirada numa região, no divisor de água, onde os igarapés todos correm para Pucallpa. Nenhum igarapé dali vem para o lado brasileiro. Não tem acesso de estrada nenhuma. E se fosse para abrir uma estrada, o custo de abrir essa estrada, além de ser uma unidade de conservação, né, um parque, não seria permitido, né, a construção de estrada, você teria mais um monte de outros problemas. Então, a única forma que a gente tinha de estar dando um corte, né, nessas empresas era dar um prejuízo financeiro. E esse prejuízo financeiro que nós demos a eles, ele já passa de 500 milhões de dólares nesses 3 anos de operação. E pelos dados que a gente tem do Peru, eles têm sentido, têm reclamado, mas nós não podemos agir diferente. E hoje isso se incorporou no debate nacional, já quando se fala nas grandes operações do Exército, a Polícia Federal do IBAMA na Amazônia, na apreensão de madeira ilegal, né, de que ela, ao invés de ser deixada para logo após ela ser roubada de novo, de que ela seja implodida, se não for possível, transportá-la para um pátio do Exército ou para uma serraria de deixar a pessoa como fiel depositário. Então é um ato, não é fácil. Quando o nosso pessoal está lá, né, descobre a madeira e liga através do Global Star, diz, olha, tem mais tantos metros cúbicos aqui, o que a gente faz? E a gente tem que dar a ordem da destruição. Não pense que isso é uma missão fácil, não. É dolorido, porque, primeiro, é uma riqueza que Deus deu a todos nós, né, para ser usufruído por todos. É um bem, um patrimônio, um bem material do Estado nosso, do Estado do Acre e da nação brasileira. É um patrimônio genético que a gente, para árvores novamente chegarem a essa idade, a essa espessura, nós não sabemos, nós não temos estudos ainda que nos possam garantir quantos anos necessariamente são precisos para isso. Então são missões complicadas, mas você, como gestor público, no seu espaço, você, infelizmente, você tem que tomar decisões, e essas decisões nem sempre agradam a todo mundo, e nem a gente. Nem a gente. Pode ter certeza que a coisa mais agradável seria trazer essa madeira. Anselmo, você já disse aí a respeito do prejuízo econômico que esses empresários peruanos têm tido com essas ações, com essa presença do Estado brasileiro naquela região ali do Juruá. E do ponto de vista político, o Parlamento Amazônico, por exemplo, não poderia, isso é só uma ideia que está no ar, o Parlamento Amazônico não poderia ser mais atuante, o Ministério do Meio Ambiente não poderia, porque a Polícia Federal Brasileira tem se mostrado muito competente para as investigações aqui dentro do Brasil. Ela não poderia atuar por meio do Parlamento Amazônico, investigando esses empresários peruanos que estão prejudicando a floresta brasileira. É um trabalho, posso te garantir, que está em curso, né? Não posso te detalhar, né? Até por questão de segurança, né? da própria investigação. Mas nós hoje já
o governo brasileiro já sabe o caminho das pedras, né? Desde a retirada da madeira até o destinatário final, né? Quem são os maiores implicados. Agora, isso, como todo serviço de investigação e tomada de decisão política que demanda mais do que um país, você sabe que é demorado. Infelizmente, não é o ritmo que a gente gostaria que tivesse. Quando eu te falo que essa negociação no governo brasileiro e peruano ela está bastante adiantada, ela está. Agora nós temos uma fragilidade muito grande do Serviço Ambiental peruano, uma legislação extremamente frágil e um sistema muito complicado. Eu diria que em alguns casos meio parecido com algumas situações de Rondônia, né? O poder público misturado com o empresariado, aí você não sabe a que interesses, né, bem ele representa. E nessa região de fronteira também muita coisa dúbia em relação ao tráfico de madeira, narcotráfico, são crimes muito casados na região. Por causa disso também uma operação ela sempre tem que ser conjunta. O sucesso dela ela se dá pela coragem que nós tivemos e nós estamos tendo de encarar, né, o problema, e o segundo lugar pela integração dos órgãos, Exército, Polícia Federal, IBAMA e Pelotão Florestal do Governo do Estado do Acre, sempre que é necessário. E a comunidade, né, local tem ajudado muito. Né? Há uns anos atrás ninguém denunciava mais, porque era só, a gente ia para o campo, fazíamos relatórios lastimando. A Polícia Federal ia para o campo, fazia um relatório, o Exército ia para o campo, fazia um relatório e nada acontecia. Quando o pessoal viu que as coisas estão acontecendo, e aí o exemplo mais típico é a comunidade dos Achaninca do Rio Amônia. Né? Eles foram os grandes prejudicados da retirada de madeira, né, de empresários do Acre, depois de empresários peruanos, e nós conseguimos, né, de fato, estagnar em 100% a retirada de madeira lá naquela área. Cada operação, por exemplo, que nós temos na região, mesmo que ela seja cada mês, o primeiro ponto que a gente sai de Cruzeiro do Sul, nós pousamos na aldeia dos Achaninca para pedir informação. São os nossos informantes seguros, porque quando eles vão caçar, vão atrás de coleta de frutos do mato, de pesca, né, eles ficam ouvindo, ficam tendo notícias e nos passam as informações. Então, da sociedade ser um outro, né, um ator importante, isso é fundamental. E eu acho que, aos poucos, a gente vai ganhando a guerra. Né? Ela precisa uma constância. Se você pedir, algumas pessoas sugerem que a gente instale pelotões do Exército na fronteira ou escritórios do IBAMA. Eu digo que isso é totalmente impossível. Né? Pela dimensão da fronteira, a gente precisaria só no espaço do Acre de ter 20, 30 pelotões instalados ou escritórios do IBAMA. Porque se eu instalo um escritório aqui, passo 30, 40 quilômetros sem instalar, né, o furto, né, a bandidagem, o narcotráfico passa da mesma forma. Né? Claro, você tem uma pressão, um controle um pouco maior do Estado, mas a eficiência mesmo é o controle aéreo, né, permanente e a consciência e uma política clara dos dois lados, tanto do Peru como do lado brasileiro. Acho que só com essa compreensão maior que a gente vai poder zerar esse processo. Qual a prioridade que a ministra Marina Silva dá para esse problema? Ela esteve aqui recentemente, vocês conversaram a respeito disso? Ela esteve aqui, conversamos há uma semana e pouco atrás em relação a isso. O Ministério do Meio Ambiente, né, tem destinado recursos, né, importantes para a Amazônia e, por conseguinte, também para o Acre, para que a gente possa estar viabilizando essas operações, que essas operações são extremamente caras. Né? Uma hora de helicóptero ela é muito cara, a manutenção de pilotos, então são aeronaves que são fretadas, né? Licitação feita a nível nacional, mas é um custo muito elevado e uma operação sempre de risco. Você imagina que cada vez, por exemplo, essa operação agora, nós estamos em 4, 5 viagens de Cruzeiro do Sul até a floresta, descendo 20 homens de rapel. Né? Então as pessoas descem com a sua dormida, sua alimentação, com a motosserra, com todos os equipamentos, o Exército e a Polícia Federal com armamento, né, para poder cercar, pegar esses acampamentos, fazer a prisão dos peruanos que for necessário e depois abrir uma clareira para o helicóptero poder descer e resgatar tanto o nosso pessoal como do material apreendido e também, eventualmente, dos peruanos apreendidos. E um investimento muito grande também no plano de combate ao desmatamento. Hoje, por exemplo, nós temos 40 homens entre pessoas do IBAMA e agentes da Polícia Federal em Boca do Acre e na Vista Alegre da Abunã, né, toda a Extrema, Vista Alegre e Nova Califórnia, trabalhando na questão da fiscalização do desmatamento e retirada ilegal de madeira, monitoramento das serrarias nessa área instalada. Então, isso tudo, essas operações têm tudo um custo razoavelmente grande, mas nós estamos conseguindo realizar e, digo, o pessoal está em campo, às vezes
né, com o orçamento do governo federal aprovado tardiamente pelo Congresso e que nem esse ano, um ano político, parece que ainda propositalmente aprovam tardiamente para que a gente seja prejudicado nas ações, mas a gente encarou mesmo antes que o dinheiro tivesse, o pessoal foi para campo e o dinheiro saiu, então também está todo mundo satisfeito, trabalhando, né, com as suas diárias pagas, né, com recursos, uma frota de veículos, diria ela, em dia, e hoje ainda em licitação, né, pelo IBAMA Brasília, Ministério do Meio Ambiente, novos equipamentos para que a gente possa estar aumentando o instrumental tecnológico também para a prevenção do combate e desmatamento e as queimadas na Amazônia. Anselmo, o nosso tempo acabou, gostaria de agradecer a sua presença aqui e desejar boa sorte nesse seu trabalho, que realmente é uma luta quase quixotesca, né? Eu agradeço o espaço e agradeço a todos os telespectadores e dizer que, né, ou todos contribuem ou a gente perde a guerra. A gente só vai ganhar se todos entrarem nessa luta. E às vezes as pessoas acham que é uma luta inglória. Eu acho que não. Acho que se nós olharmos os últimos 4, 5 anos para cá, houve avanços muito grandes. E eu acredito. Enquanto a gente acreditar, vale a pena e Deus nos tem dado muita força também para essa empreitada. Precisamos acreditar. Bom, e o Ideias da Aldeia fica por aqui. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.